Sejam muito bem-vindas! Esse episódio é para você que quer saber mais sobre psicomotricidade relacional. O seu filho tem dificuldade de aprendizagem, atrasos, alterações neuromotoras, dificuldades intelectuais e de desenvolvimento? Afetividade, leitura, escrita, atenção, funções cognitivas e socialização. Alguns desses sinais ele vem demonstrando e estão te fazendo refletir se de fato ele precisa de ajuda? Os movimentos da criança e a capacidade que ela encontra através das sensações entre o corpo e o exterior, entre todas as coisas que existem no mundo. Vamos falar sobre o brincar espontâneo e a prática dos exercícios oferecidos para a criança que precisa desse acompanhamento. Esse é o MãeCast, eu sou a Ananda Leite, mentora de mães, vem comigo! Ela é mãe do Felipe e da Manuela, formada em Educação Física e especialista em psicomotricidade relacional. Atua há 18 anos na área, possui uma clínica de terapia infantil, o BEA Brincar, que esse ano completa 10 anos. Foi coordenadora pedagógica de educação infantil e ensino fundamental em escola e tem uma paixão pelo universo infantil e atua contribuindo com o bom desenvolvimento das crianças e de suas famílias. Seja muito bem-vinda, Beatriz Boscardin. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês falando sobre psicomotricidade relacional. Obrigada pela tua participação. Na verdade, a Isa Isolani, que a gente gravou com ela, indicou você. Eu falei, vem então falar sobre psicomotricidade, que a gente não gravou ainda. A gente precisa levar essas informações e orientação a tantas famílias, né? Sim, ótimo. E tem bastante gente que ainda não conhece mesmo. Sim. Tem dúvidas, é uma área muito nova. Sim. É um prazer falar disso. Obrigada pela tua participação. O BEA, a gente fala BEA, né? Sim, BEA. Vamos começar já falando o que é a psicomotricidade relacional. Então, ela é uma parte, assim, uma área da psicomotricidade que se ampliou para o relacional. Então, é um método de trabalho que proporciona às pessoas, crianças, jovens e adultos, a se reconhecerem melhor, reconhecer seus desejos, suas angústias, seus medos, seus fantasmas, a gente chama muito, e tudo isso acontece pela relação. Então, pela relação consigo mesma, pela relação com os outros, pela relação com o espaço, pela relação com os objetos. E tudo isso acontece por meio do brincar espontâneo. Às vezes a definição é meio confusa. Eu gosto muito de explicar como acontece essa dinâmica da sessão, porque fica muito mais fácil de entender. Né? Não sei se eu posso já falar. Pode emendar, porque a gente quer saber. Isso, é bacana, assim, como você também não conhece, Sim. O que você tiver de dúvida, vai perguntando, porque também devem ser as dúvidas de tantas outras. Eu tenho várias. Mães, sim, pode. Então, esse trabalho acontece dentro de uma sala vazia. Nós temos só um tapete e os materiais. A gente trabalha com alguns materiais clássicos, que a gente chama materiais clássicos da psicomotricidade relacional, que é conhecido de todas as pessoas. São bolas, cordas, bambolês, aqueles bastões de piscina, macarrão de piscina, a gente corta no meio e a gente chama isso de bastão. Caixas de supermercado, caixas de papelão, retalhos, tecidos e jornal. Esses são os 7 materiais clássicos que a gente brinca. Então, dentro desse espaço, que é uma sala vazia, nós temos um tapete e a primeira coisa que a gente faz na sessão, a gente chama de sessão, é ir ao tapete para o que nós chamamos de roda de novidade. Então, nesse espaço, a criança vai falar. É um espaço que eu gosto de dizer que a criança tem a oportunidade de falar e também de ouvir, de aprender a falar de si e também ouvir a fala dos outros.
Então, já nesse momento, você observa muita coisa. Como é que a gente faz essa leitura? Então, a criança que chega e senta no meio do tapete. A criança que chega e senta do ladinho do adulto. Não tem condução. Não tem É o condução. livre, é o espontâneo. A condução é, vamos sentar para quais são as novidades. Essa é a condução. E aí é interessante porque tem crianças que conseguem falar de si. Ai, a minha novidade é que eu recebi um bilhete da escola porque eu briguei com meu amigo. Isso é uma criança que já consegue falar de si. Tem crianças que falam: ah, eu tenho uma novidade. A minha amiga ganhou um presente lá do aniversário dela. Não tem nada a ver com ela. Tem a ver com um terceiro. Tem crianças que não falam: eu não tenho novidade. Tem crianças que dizem: eu tenho, mas eu não quero falar porque eu tenho vergonha. Então, é um universo de possibilidades só nesse momento. E a gente aceita, acolhe. Um dos principais fatores do trabalho é o não julgamento. A aceitação e o não julgamento. Então, você vai lidando com essas novidades para que a criança se sinta aceita nesse espaço. Sim. E para quem que é essa condição, Bia? Eu acho que em que situação que as crianças podem participar dessa atividade, né? Das crianças, quais são Sim. as dificuldades que... Não, que situação e condição que a gente oferece essa atividade para que tipo de criança, tipo de transtornos, né, que a gente pode oferecer? Ai, Ou é para olha, qualquer criança? eu vou contar uma coisa que eu acho assim. Quando o Bia Brincar abriu, foi um acaso, porque eu era coordenadora de uma academia de balé. Uhum. E eu, numa conversa com o diretor nossa, eu estava amando, e eu disse que eu sentia muitas saudades das crianças. Eu fazia esse trabalho na escola, dei um tempo da escola, e ele falou: não, use uma sala aqui para você desenvolver teu trabalho. Daí eu falei: mas isso não é balé. Daí ele falou: não tem problema. Daí eu falei: eu vou aceitar crianças. Qualquer tipo de criança. Tenha ela um transtorno do espectro autista, tenha ela só medo, tenha ela qualquer que seja a dificuldade que ela esteja apresentando. Então, eu não vejo restrições das dificuldades, a não ser assim. Eu já passei por avaliações com TEA, por exemplo, crianças autistas. Existe uma gama de profissionais que trabalham com autistas. E tem a psicomotricidade relacional, para ela poder trabalhar com autista, ele precisa estar num ponto certo para isso. Às vezes, quando ele ainda não é verbal, ou quando ele não Por isso, consegue. acompanhamento com outros profissionais, a Por fono, a isso, TO, né? Então, exatamente. tem outras. Então, eu já atendi crianças que não eram esse tipo de trabalho que ia ajudar, né, e contribuir com o bom desenvolvimento. Mas se eu percebo isso na avaliação, foram poucas crianças que passaram por mim que eu disse: olha, teve uma criança que eu disse, ele só precisa de alguém que cuide do da escola, da organização escolar dele. Daí colocamos uma professora particular que ia na casa 2 vezes por semana, enfim. A dinâmica daquela família precisava disso,
né? Mas ele Olha, a não gente que é leigo precisava nesse dar assunto, relacional. realmente, não tem como. Eu imaginava que era nesse sentido. E agora você está, né, me falando que Sim, são para crianças que têm medo, que têm outros tipos outros de tipos. dificuldades de se relacionar, inclusive, E né? sim, exatamente. São Então é crianças que para todo e têm qualquer tipo de criança, a todo, psicomotricidade relacional. todo e qualquer tipo de criança. E isso é interessante, porque, Muito. como eu estava falando, né? Quando a gente entra nesse espaço, nessa roda de novidades, é um trabalho feito em grupo. Então, vão ter lá grupos de 5, 6 crianças, eles vão ter que ouvir. A regra é assim, gente, quando um fala, o outro ouve, Sim. né? Então, eles têm essa possibilidade de ouvir o outro, de entender como é o funcionamento, o que o outro sente. Isso contribui até para o desenvolvimento individual das crianças, de cada um, né? A hora que você consegue se colocar no lugar do outro, né? E as atividades em si, os materiais, assim, o jornal que você falou, o Então, macarrão de piscina. esses. Aí depois que nós conversamos, a gente tem a hora dos combinados, né? Que eu falei, então vamos lembrar os combinados. São as regras da sessão, que a principal é que você precisa ter cuidado com o seu corpo para não machucar e também com o corpo do outro. Nós lembramos os combinados e os limites da sala, né? Que a gente também tem que cuidar com vidro, com lâmpada, essas coisas, não sair da sala. E o convite é vamos brincar. Quando a gente diz vamos brincar, eles têm à disposição esses materiais que são escolhidos por nós, pelos adultos. Cada material desse tem um conteúdo simbólico. E é no brincar espontâneo, é na utilização desse material, o que é que a criança vai fazer com esse material, que vai me dizer o que ela precisa. E cada um vai ter um comportamento diante desses materiais, né? Para você entender assim, por exemplo, a corda é um material super conhecido, as crianças gostam muito, bola também, mas corda ele pode, a utilização dele pode ser no sentido de se amarrar inteiro, Nossa. porque algum nó tem aí. E eles realmente às vezes se pedem para se amarrar, ou se amarram, ou ele vai amarrar o adulto, ou ele vai. Eu já tive criança que amarrou aqui no pulso e amarrou na minha barriga a corda, emendou uma corda na outra e amarrou na barriga da criança. E ela só conseguia brincar com essa relação ligada, como se fosse um cordãozinho umbilical. Olha que Muito interessante. interessante. E o que identificou com essa atividade para essa criança em específico? Essa da corda, por exemplo, na verdade deixa tudo muito claro que ela não tinha rompido essa ligação com a mãe, sabe? A queixa dessa criança na época, ela não conseguia ficar na escola. Era uma criança pequenininha que estava indo para a escola, isso era antes da pandemia. Estava indo para a escola, mas ela não conseguia ficar na escola. Ela estava Nossa. sofrendo demais com essa separação da mãe. Aí nós brincamos e eu percebia que ela não largava a minha mão para brincar. Ela estava sempre perto do meu lado. Quando eu coloquei a corda, ela gostou da corda. Aí ela foi, pegou a corda e disse: amarra uma na outra, agora amarra, que ela foi me dizendo, agora amarra em mim. A partir do momento que ela estava ligada, ela soltou da minha mão e começou a brincar. Então, Nossa, muito profundo é isso. muito E o quanto, de profundo. novo, eu sempre trago essas questões no programa de brincar, do brincar livre, né? E você Sim, está trazendo essa parte do brincar espontâneo, sim, né? O quanto é importante a gente observar a criança no brincar, no desenho, sim, sim, principalmente, e a gente ter essa observação, né? Que é através do sim. brincar que eles demonstram. Sim, é o que eles sabem fazer. Exatamente. Eles agem por imitação Sim, também. sim, E, sim. e é bem interessante que eu tenho um caso de uma pessoa específica, que eu não vou citar quem é, mas é,
a filhinha dela estava indo pra escola e ela começou a ter em casa, a agir assim, chacoalhar a boneca, tipo assim: "Eu tô falando com você, você não tá prestando atenção no que eu tô falando". Então ela identificou que na escola estava tendo alguma coisa Sim. acontecendo. Às vezes a gente sabe, a professora não estava bem naquele dia, ou alguma coisa aconteceu, a professora deu um grito, mas ela estava chacoalhando. Aham. Então isso é muito sério, estava tendo Sim. esse toque, esse Sim, movimento. sim. Tudo eles replicam. Então Sim, esse sim. prestar atenção de vocês é sensacional, Sim, né, sim. essa história da menininha da corda, imagina. E tem tantas outras, Conta mais uma Nanda. pra gente Nossa, de uma material, né, por exemplo, assim, jornal. com o jornal nós tivemos uma sessão que num grupo também de crianças um pouco mais velhas. Eles tinham 11 anos. Essa era de 3, assim, era bem pequenininha. Da idade da minha filha. É. Aí nós colocamos jornal porque o jornal, a sessão de jornal, a gente trabalha com a ordem, organização. Então nós abrimos o jornal todo, uma camada grossa de jornal, todos ajudam a arrumar. Tem um quadrado que você tem que respeitar. O jornal não pode sair do quadrado, enfim. Depois a gente brinca, parece um mar de jornal, uma piscina de jornal. Aí você vai para bagunça, para desestrutura, sabe? Pro caos, assim. E depois você junta todos os jornais e faz um ninho. O jornal é muito quente. Aí a gente descansa nesse jornal, nesse ninho. É um material bastante regressivo. Tem expansão e contração. E aí, brincamos, eu percebi que tinha um menino que ele não gostou da sessão, porque ele é muito, ele precisava de bastante, muito sistemático, gosta das coisas todas muito no lugar, e o jornal é o avesso disso. E no fim, eu disse, meu amor, eu vi que. Fale, meu amor, fale. Dele, eu não gostei. Eu falei, eu vi que você não gostou. Você quer falar sobre isso? E ele disse sim. Ó, me emociona de lembrar. Aí ele disse, eu lembrei dos meus traumas. Uma criança de 11 anos, Nanda. E os outros que estavam do lado, uma das meninas olhou para ele e disse assim, tipo, eu também. Aham. Mas ela não falou, ela ficou quietinha. Daí eu falei, quais são os teus traumas? O que que você lembra disso? Ele falou, eu tenho muito medo de fazer as coisas errado. Meu Deus. Então ele era punido Sim, ele era cada vez muito. que acontecia Eu não alguma sei coisa. se ele era punido, eu acho que ele tinha um auto-julgamento. Isso a gente conversou bastante a respeito disso. Uhum. Porque eu falei, para quem que você Ou não pode castigo, errar? ficava muito de castigo, talvez. Não, não, era uma coisa dele. Eu acho que é porque existia um modelo, sabe? Os pais eram muito assim, muito rígidos com relação ao estar certo. Não que a família, eu acho que a família não estava nesse ponto desse tipo de cobrança, mas eles se autocobravam. Então Uhum. ele estava seguindo um modelo que não estava bom, né? E ele percebeu naquela sessão de jornal. E daí a gente começou a falar, né? Mas errar, então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Para quem que você não pode errar? Quem é que não erra? Vamos pensar e o grupo inteiro colabora com isso, porque existe espaço para os outros também falarem do erro, como é errar, né? Então, são situações importantes assim que essas crianças passam, que nem sempre eles têm espaço para falar e para reconhecer isso neles. Sim, Por isso que é um espaço de autorreconhecimento em grupo, muito né? legal. Daí depois, então, voltando aos materiais, depois que a gente brinca,
Esse brincar é um brincar espontâneo e muitas vezes a gente cai num jogo simbólico. Jogo simbólico, Piaget fala muito de jogo simbólico, que é o jogo do faz de conta. Então, essa menininha que pegou a boneca e falava assim, provavelmente, se a gente. Às vezes a gente faz bonecas com pano, porque não tem esse material, mas a gente inventa. Cachorrinho, às vezes a gente enrola um monte de pano, põe a corda, faz um rabinho. Sim, para ela tirar a referência, Cria, né? Criar, cria, isso. a gente cria. Uhum. Ela iria brincar que ela era a diretora ou alguém, algum adulto, né, nessa postura e iria estar tendo a mesma atitude com a boneca, com a criança ou com uma amiga, enfim. Porque é um jogo de faz de conta. A gente faz de conta que Para você simular as situações, né? para você representar. É, Então, representar. eu gosto muito de dizer que eu entro na sessão como se eu fosse uma folha em branco. Quem vai dar, né, o papel, o meu papel na sessão são eles. Então, Nanda, por exemplo, com tecido. Às vezes eu tenho tecido de diversas cores, retalhos, tecidos grandes, e tem um lençol branco, de algodão, assim, lençol. Às vezes de pegar, eles dizem, nossa, um fantasma! Daí eu vou ser o fantasma, Sim, eles que sabe? conduzem. Eles é que conforme o que tem neles. Mas também poderia ser o quê? Um médico. Nossa, onde é o hospital? Vamos brincar de hospital, né? E aí, quem é né, o ferido, o doente, o paciente, o médico? E como eles conduzem essa situação, né? E a cabecinha deles, né? Eles vão entregando através dessas representações Sim, o o que que eles eles estão sentindo. estão sentindo. E é É. através da brincadeira todo, porque o adulto brinca junto. Ele não fica de fora da brincadeira. Ele atua junto, né? Então, o que a gente pode observar é que cada um tem uma demanda, tem eh, uma necessidade. E a gente faz essas intervenções, que a gente chama, no brincar. Brincando com o corpo e sem falar. Porque essa é uma comunicação a nível corporal, não a nível verbal. Eu não vou, por exemplo, para uma criança tímida, as crianças que têm dificuldade de socialização na escola, que têm dificuldade de escolher algumas coisas, elas ficam brincando mais perto da parede. Elas têm dificuldade de se lançar em ir buscar um objeto, em brincar por toda a sala, porque o espaço também é uma coisa que representa muito o que a criança sente. Os tímidos brincam mais perto da parede ou nos cantos porque existe maior proteção. Sim, Eu não vou tirar aquela criança de lá da parede dizendo: vem aqui, venha brincar comigo. Não vou fazer isso. Ela vai sair de lá quando ela estiver pronta para sair de lá. Quando ela se sentir segura e confiante para ir em busca do que ela deseja. sim. E eu vou aceitar que ela fique lá naquele cantinho, vou fazer as minhas intervenções necessárias, mesmo que à distância. Então, eu posso provocar com um olhar, eu posso ver um material que ela escolhe, ir lá escolher um igual e provocar também à distância. Precisa entrar no mundo dela para entender. Exatamente. E essas atividades, né? Você falou os adultos participam. Tem os grupos que essas atividades, as sessões, né? Só com as crianças e tem com os pais e com as crianças, que é esse evento que você está divulgando também, Ai, né? olha, é assim, porque isso é uma coisa muito bacana da psicomotricidade relacional. A gente consegue fazer muitas intervenções lá no Bia, e tudo assim. Os serviços hoje que eu tenho no Bia Brincar foram desenvolvidos com base nas necessidades que eu encontrava das pessoas. Uhum. Uma vez eu entrei na escola,
porque eu vou muito na escola. Eu já amo a escola, então eu considero a escola a segunda casa da criança. Então, eu acho que a Sim. criança tem que estar bem na escola. É uma extensão, né? É. Então, eu faço a gente tem um processo de avaliação e um dos passos é ir na escola. Eu estava indo na escola falar sobre a criança, a diretora da escola me chamou, Bia, dá um pulo aqui. Precisava conversar com você. Diga, querida. Ela falou, eu tô com um problema numa turma muito sério. Eu não sei mais o que fazer. Já troquei auxiliar, já troquei as crianças para uma sala maior, mas eu não, de verdade, eu não tô conseguindo. Você pode me ajudar? Nunca tinha feito isso. Daí eu falei assim, olha, o jeito que eu sei fazer, o jeito que eu sei ler é brincando. Daí eu falei, me dá uns 2 dias, eu vou pensar em alguma coisa para fazer. Daí fiz um projetinho, que é mais ou menos igual a essa avaliação que eu faço das crianças. Então, eu iria na escola, faria uma sessão com a turma toda, de brincar, e fazia um relatório de observação com dicas e sugestões com base no que eu tinha visto, para a escola trabalhar com a turma. Acho que uma facilidade de eu ter passado pela escola isso foi bem importante, sabe? Para eu conseguir também Transitar em poder. diversos. Exatamente. Aí fui, ela falou, mas você vai conseguir fazer isso em uma sessão? Eu falei, meu Deus, né? Não sei, mas deixa eu tentar. Aí eu falei, se eu não conseguir em uma, eu venho duas, Sim. né? No fim não precisou, a gente filmou a sessão. Daí eu disse assim, tem uma condição, que a professora e a auxiliar participem da brincadeira, porque elas fazem parte do grupo. Pode ser que o problema não esteja nas crianças, mas sim na relação com esses adultos. Dito e feito, batata, foi muito legal. Então, isso passou a ser um serviço do Bia Brincar. Eu faço avaliações de turmas nas escolas. Outra coisa também que é bacana, assim, na pandemia. Veio pandemia, eu falei, meu Deus, e agora, né? Meu Deus, e agora? Meu Deus, e agora, As Nanda? crianças. Essas crianças, essas famílias, escola fechada, o Bia Brincar fechou por meio ano. Daí uma mãe me Foi ligou, muito foi tempo. muito tempo, foi muito difícil. Uma mãe me ligou, falou, Bia, não dá, não consigo, não consigo. Era ela e a filha. Eu não consigo mais. Como é que você pode me ajudar? Nós de máscara, não. Falei, venham aqui. Eu comecei a fazer sessão família. E isso foi maravilhoso, porque eu chamava a família para observar como aquela família estava. Porque o brincar na sessão família, você vê como se fosse assim um xerox da família. Quem é que fala mais e não faz nada? Quem é que não fala e faz? Quem é que cria? De quem é a criatividade na família? Porque a criatividade mostra a condição de resolver problemas. Quem fica andando em volta do mesmo objeto sem fazer nada? Quem cria a partir de um objeto? Quem usa todos os objetos faz uma bagunça e não fazem nada? Então, isso foi outro serviço que a gente faz essas sessões famílias para ajudar também, né? Para dar uma orientação para essas famílias que ficam meio perdidas, porque a gente tem, Nanda, eu sou mãe de 2, meus filhos já são grandes. A gente tem momentos de muita falta de saber. O que eu faço agora? Sim. Para onde eu corro? Sabe? E entrando nessa questão, né, das famílias, do que precisava para a pandemia, né? Tudo se intensificou, né? Então, muito mais, né? As Muito famílias mais. hoje já gravou assim coisas que não poderiam nem existir com aquela Sim, criança, até existem. Então, por sim, conta de telas, por conta de falta de conexão, os pais tendo que trabalhar em casa, home sim. office. Então, tudo se intensificou. Mas eu queria te perguntar sobre esse alerta, né?
quando que é um alerta para os pais? Por exemplo, você tá falando, tá passando um filminho na minha Sim, cabeça. sim, sim. E eu atendo famílias também, eu atendo as mães Uhum. e elas me expõem os sentimentos que elas têm com relação às situações. Em primeiro lugar, eu trabalho isso. Então, eu pergunto como ela está se sentindo e como ela se sentiria naquela situação, né? Perante um choro, Uhum. conforme ela quer que conduza, né? Então, eu tento entender o porquê que ela quer fazer aquilo. Uhum. Primeiro, antes de passar qualquer orientação relacionada à criança, porque é o adulto que vai Sim, conduzir. sim. E aí você tá falando e eu tô pensando aqui, né? Será que a minha filha não precisaria fazer uma Uhum. psicomotricidade relacional de repente, Uhum. por ela ter uma ligação tão forte com o pai dela? Eu tava falando isso agora pro meu marido. Eu falei, Sim. você precisa ressignificar isso, porque isso é com você. Aham. Talvez seja comigo também, Sim. mas a minha filha não quer largar dele. Ela não quer fazer nada se ele não estiver presente, ou Uhum. se ela tá longe, ela pede o tempo todo. Sim. Então, você falando isso do brincar, porque eu sou essa pessoa realizadora, resolvedora dos Sim, problemas, da condução sim. da casa, tudo. Uhum. Mas eu tenho essa questão do brincar, né? A gente tem essa dificuldade do brincar. Eu sou uma mãe que eu gosto mais de sair para passear, para, né, para fazer outras coisas. Uhum. E talvez falte isso, sabe? Essa conexão mais do brincar ali. Não sei. É um diagnóstico que talvez você teria que dar, Sim, né? Eu não sim, sei, na tua cabeça ali são outras questões. sim. Mas eu tô prestando atenção nisso, porque é relacional, É relacional. né? E sair é bom. Sim, Sair é muito bom, isso mas aí é bom. o espaço, o ambiente de casa também é importante. Eu sou a mãe mais aventureira, não sou Porque aquela mãe que gosta de sentar e montar a sim. casinha e fazer. Uhum. Isso a gente tem que trazer como alertas para as outras mães também. Sim. Porque tá tudo bem eu não gostar de brincar, porque Uhum. realmente a gente perde isso, realmente o mundo que tá do jeito que Sim, tá, e é tudo automático, a gente se esquece, né, de como fazer. sim. E nos momentos que eu tento ficar com ela, mais conectada, é quando a gente, sei lá, brinca de médico e eu tô deitada, porque daí eu posso Uhum. dar uma Sim, descansada. sim. Ou então a gente tá no banho, a gente brinca ali com as coisas do banho. Uhum. Então são esses momentos, eu busco isso também, mas me chama pra sair com ela. Sim, Vamos fazer isso, vamos no parquinho, vamos, sim, eu vou. sim. Eu levo, se tiver que levar ela pra tudo quanto é lugar. Ah, é porque eu não saio com meu filho, porque, né, atrapalha ou isso. Não, eu já não me incomodo se ela descer 500 mil vezes do carro ou não, sabe assim? Uhum. Esse Sim, trabalho que vai ter de levar tudo, a sim. comida, a mochila, eu não me importo. Mas tem mãe que não gosta, tem mãe que fala, ah, eu não vou sair porque é um transtorno. Uhum. Vai levar tudo, né? Então, essas questões de conexão também, você É. trazer para as relações, né? Mas E quando que é um estado de alerta para a família? Por exemplo, no meu caso, eu tô pensando na minha filha nesse sentido. Mas quando é que a família pode identificar que realmente ela precisa disso? ai, quando tá sofrendo, quando as relações estão sofridas. Então, assim. A criança, por exemplo, então, né, eh, crianças que têm uma dificuldade de foco, se dispersam muito. Isso hoje em dia, a gente tem, eu tenho recebido bastante crianças com diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, que é o TDAH. Eu fico assim, sabe? Eu não aceito isso muito da primeira hora, sabe, Nanda? Porque eu gosto muito de observar todo o contexto da criança para ver como é que, onde é que ela chegou, né, com esse diagnóstico, Diagnóstico. né? Como é que é a estrutura dessa família? Então, a família não tem rotina, eles almoçam na frente da TV. Não sabe, a criança, se vai na escola, a criança não leva nenhum material, as lições não são apresentadas, ela, no meio do ano, não tem um livro que a professora pediu em março. Então, será que é dela? Será que, sabe, a gente tem que observar esse É a transtorno. integração. Aí, o que que acontece assim? A criança, dentro disso, às vezes, só com uma orientação para os pais, eles se aprumam, pegam a rédea na mão e não, vamos lá, vamos organizar, a criança vai para um caminho saudável. Se ela passa a sofrer com isso,
Ou, por exemplo, mente na escola que alguma coisa aconteceu em casa para ela não trazer o material. A criança mostra um sofrimento. Começa a chorar em casa porque a professora. Eu estou falando nesse caso específico, Sim, de falta de mas tem atenção. várias Mas tem situações. vários, de medo, por exemplo. A criança acorda de noite com medo, não consegue mais dormir sozinha no quarto, sabe? Busca o quarto dos pais, ou não consegue nem ir no banheiro sozinha. Você percebe que existe uma coisa que está saindo da curva e que está deixando aquela criança, sabe, sofrendo. A criança está sofrendo, às vezes os pais também, porque já não sabem mais o que fazer, né, com relação a esses comportamentos que estão aparecendo. Ansiedade, tem crianças com muita ansiedade hoje em dia. E eles sabem. Se você pergunta para eles na roda, eles sabem o que é. Eu fico muito preocupada com coisa que nem aconteceu. Então, as mães daí tentam evitar dizer que vão fazer um programa no fim de semana, porque a criança vai ficar muito ansiosa a semana inteira, sabe? Em virtude de uma falta de saber como conduzir, sabe? Mas essa coisa que você falou do brincar, eu tive uma mãe, uma médica, ela era diretora de UTI, responsável pela UTI de um hospital. Uma moça alta, bem bonita, enorme, assim, levou a menina para brincar lá no Bia Brincar. E aí eu conversei, fiz avaliação. Na reunião de devolutiva, porque daqui a pouco eu falo da avaliação, mas a gente tem uma reunião onde eu entrego um relatório de observação. E embaixo eu coloco dicas e sugestões para a família. Tá bom. Nessas dicas e sugestões, cheguei e falei assim para ela: minha querida, aqui, vou escrever aqui. Você tem que brincar com ela. Esse é o remédio. Esse é o remédio. Uhum. Brincar com ela. A mãe tinha que brincar com ela. Ela, né, médica, tá bom, acatou, tá ótimo. Veio na semana seguinte, me chamou num cantinho. Eu posso falar com você um pouquinho? Eu falei, pode. Eu tô curiosa, né? Ela assim, o que a gente faz quando a gente não sabe brincar? E começou a chorar. É isso mesmo. É isso, Bia. Ela trabalhava tanto, Nanda, que ela não sabia o que fazer naquela relação com a E filha. o que você tem que fazer com Aí essa mãe, né? eu disse assim, bati Acolher. assim no ombro. Eu falei, mas não precisa você saber. Pergunte para ela, porque ela sabe. Se tem uma coisa que a criança sabe fazer, é brincar. É a profissão deles, né? E daí ela meio sem jeito assim. Ai, tá bom. Eu falei, deixe que ela mostre para você do que ela gosta de brincar. Tenha um tempo de qualidade e de prazer com a tua filha. Né? Que não é só o prazer de sair e jantar e comer, sabe? É uma coisa de você, da mãe para a filha e de filha para a mãe. Isso muda completamente a relação. Mas não é fácil. Não. Na verdade, tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm menos facilidade, mais dificuldade. Isso tem a ver também com a história de cada um de vocês, como foi a infância, o que vocês, sabe, o que o adulto traz da infância. Eu nunca brinquei com a minha mãe, eu nunca brinquei, eu era sabe, então é uma coisa. Tem crianças que já criam a responsabilidade antes, né? Eu sempre Sim, falo isso, a sim. relação entre irmãos, por exemplo. Crianças mais velhas que cuidam de irmãos mais Isso. novos. Mais novos. Criança não cuida de criança. É. Esse é o primeiro ponto. Então, essa responsabilidade já vem, né? Tanto por parte dos irmãos, quanto por ser o primeiro filho. Sim. Primeiro filho, na ordem sistêmica familiar, traz essa bagagem Sim. de perfeição. Porque eu tenho responsabilidade sobre os meus pais. Eu tenho responsabilidade sobre os meus irmãos. E não é.
Ele deixou de ser Sim, criança para adquirir para assumir uma responsabilidade mais cedo. responsabilidade que Então não ele era se dele, esqueceu né? de brincar, É. né? Então essas questões, esses fluxos a gente traz com a gente, né? Uhum. E essa questão de brincar mesmo, eu tenho dificuldade de brincar, eu sei disso. Sim, Mas, por exemplo, eu gosto muito né, várias questões assim de contos, histórias, eu gosto muito de contar para minha filha as sim, historinhas, tudo. Então, eu tento me conectar com ela de outra maneira, para que sim, eu, né, tente fazer isso aquele momento entre nós de qualidade, algo sim, especial para ela. uhum, Mas nem sempre a gente está disposta, né? Às vezes a gente está muito cansado. sim, Então, aonde que a gente acha quando a gente não consegue fazer todos os dias? É na hora que a gente senta para comer, pergunta como foi o dia. No carro, por exemplo, quando eu já vou buscar ela, ao invés de ligar a televisão, a tela, eu já vou colocando uma música calminha, já vou perguntando como foi o dia dela, filha, olha para fora. Tudo isso conecta. Só que às vezes a gente não para nem para ouvir a criança. ah, não, verdade, Nem para ouvir. Então, tem várias questões. E essa mãe, ela precisava realmente de um acolhimento, de um abraço, não precisa. E o que você respondeu foi maravilhoso. é, Maravilhoso. Procurar na própria filha dela claro, claro, o que claro, tem, né, para sim, fazer, de brincar. sim. E como que é feita a avaliação? Conta um pouquinho pra gente da avaliação com Então, as a crianças. avaliação, a criança chega no Bem a Brincar e eu faço uma reunião de anamnese, né, que é só com mãe e com pai. Eu gosto muito da presença dos pais, porque eles têm bastante a contribuir. Eu também já observo a relação do casal, sabe? Aí eu faço uma reunião, que é uma conversa assim, me contem de você, né? Como se a gente tivesse conhecido, não é uma anamnese de pergunta X, Eu já tô aqui resposta, praticamente fazendo uma sessão com sabe? você, né? Ela já tá assim, ó, tipo, me avaliando. Essa mãe é agitada, autoritária, doida. E Mas é daí, normal, né? Porque ah, você trabalha com isso, sim, você analisa o sim, comportamento claro, humano. Não tem como você não me claro, analisar, né? Tô claro. toda aqui. É. E daí nessa anamnese a gente conversa, né, sobre desde da vinda, né, da criança. E depois dessa anamnese eu sempre faço uma sessão individual. Apesar do trabalho ser em grupo, a primeira é sempre individual, porque eu fico pensando, como é que eu vou colocar, né, uma criança num grupo que já está formado, que ela nem me conhece, não conhece as crianças. Sim, Então, eu faço essa sessão individual, que é para explicar como funciona, para eu conhecer a criança, para ela me conhecer, para já formar um vínculo, né? Mostrar o espaço. E depois eu coloco ela num grupo. Daí eu observo ela nas sessões, algumas sessões com outras crianças da mesma faixa etária. Depois eu vou na escola. Aí eu vou na escola, quero saber como é que essa criança na escola. que legal. Se tem, por exemplo, ai, se a queixa da família assim, ele não consegue, a escola é um lugar que ele não se interessa, ele tem dificuldade, acho que ele tem dificuldade de aprendizagem, ou vem alguma coisa com questão, eu peço para ver os cadernos, peço para ver como é que está essa estrutura, né, formal da aprendizagem, e porque eu também fala bastante, né, do Sim, tamanho, às vezes, tamanho da letra, se tá firme o traçado, se tá muito leve, se tem alguma coisa com a pinça, né, essas questões. E daí converso, saber da observação. Normalmente já faço uma troca, dependendo da escola. Tem escolas que são super parceiras, que chegam a perguntar, Bea, mas como é que eu posso ajudar essa criança em sala? Daí eu digo, né? Tem escolas que já têm um distanciamento significativo que, não sei, é parece que porque não trabalha a individualidade da criança, é o todo. não gosta de, né, de receber essas trocas, assim. E daí eu chamo os pais para essa devolutiva, que é onde eu falo das minhas observações e do que eu acho que precisa ser feito em casa.
Porque eu acredito muito no trabalho, que o trabalho tem que seguir assim, né? Importante é a escola, a família e o trabalho terapêutico seguirem Juntos. juntos, porque aí a criança vai ter mudanças significativas de uma maneira bem rápida, sabe? Sim. Você comentou sobre essas questões até de TDAH, né, de diagnósticos que vêm hoje em dia, muito tá ligado a isso. Essa extensão que a casa, que a escola tem do lar é muito importante, Uhum. porque é a integração da criança, né? Tudo que está ao redor da criança, movendo pequenos movimentos, né? Ambiente, como a família lida, se Sim. tem rotina, se a criança Nossa, chega isso é da super escola, importante. muito Meu Deus do importante. céu. É os grandes pilares do desenvolvimento infantil, né? Então a gente Nossa, trata sono, alimentação, rotina, ritmo. nossa, é Não é muito só a importante. rotina de relógio, né, que a gente Não, fala. não, É ter a condução, um ritmo não. mais É muito conduzido. importante. Eu acho que rotina não sei, hoje em dia tem famílias que têm rotina, mas é tudo muito corrido. Acho que É, as famílias parecem que têm pressa, sabe? E o cansaço dos adultos também, o trabalho, sabe? Então, esse momento de prazer, assim, de família, parece que não é uma prioridade, sabe? Então, vai deixando de lado, uma hora, né? Uma hora pega. pega, uma hora pega. Então, todo e qualquer tipo de sinal que a criança dá, assim, dessas questões que você falou, ela pode procurar essas clínicas que atendem com psicomotricidade Pode. relacional. É Não, assim, elas podem. É porque a relacional, a psicomotricidade relacional, ela trabalha por meio do brincar espontâneo. uhum, Então, claro, eu tenho crianças que são atendidas pela psicomotricidade relacional, mas tem também um outro trabalho terapêutico com psicóloga. Mas o trabalho com a psicóloga, né, ou com algum outro terapeuta é individual é, e é com o adulto, sabe? Tem crianças que não mostram nenhuma dificuldade na relação com o adulto e individual. Agora você coloca ela num ambiente onde tem mais 5 crianças da mesma faixa etária, o negócio já, sabe, já desestabiliza, porque é o social dela, com os pares, né? Então, é, e é muito prazeroso, né? Porque sim, o que mais chama atenção nas crianças e que eu acho que muda uma chavinha bem rápido é a conexão com o prazer de ser criança, de brincar. sim. Porque uma sessão, Nanda, não é, nós não brincamos de pular corda, é muito mais que isso. Então, nós costumamos seguir uma ordem dos materiais. Uhum. E a nossa primeira sessão sempre é com bolas. E são aquelas bolas grandes de parque, aquelas moles sabe? Sei. A De bola do Kiko, plástico, do bem Chaves. grande. Grandona, assim, aquelas. Pensa, 30 bolas daquela, Nossa. coloridas, sabe? Pula. Então, e o adulto brincando junto. Então, é um alcance do prazer. Uma criança que está em casa, que já não tem vontade de sair, ou que fica muito no tablet, nas telas, que a gente nem falou das telas, sabe? Ou que está tendo dificuldade de socialização, ver um negócio desse, sabe? É uma conexão direta com um prazer muito autêntico. Com certeza. Ô, Bia, E, fala das telas pra gente, então, porque ai, as telas, é um assunto gente. assim que a gente traz sempre. Ai, é o assunto que traz sempre, mas sabe, Nanda, parece que isso não entra na cabeça de algumas Mas famílias. é uma criança de cada vez. Eu acredito que a gente vai ainda Olha, transformar.
E eu tenho dito assim, não, eu também acredito. E na verdade, eu acho assim, essas telas, hoje em dia a gente não vive sem elas, É. porque os adultos Trabalham trabalham, com isso. né? Então, o que eu acho que é importante fazer é ensinar as famílias a educarem os filhos para as telas, sabe? Não simplesmente dar uma tela para crianças tão pequenas. Esses dias eu recebi uma família que a criança, eu acho que tinha 7 anos, ganhou um celular dos pais. Ai, Deus. Eu falei, me contem uma coisa, para que ele ganhou um celular? Qual é a finalidade e o objetivo de vocês para ele ganhar um celular? É porque, veja, quando a gente vai buscar na escola, daí já tem. Elas não sabiam nem direito o que falar. Eu falei, mas a escola deixa uma criança usar celular? Não, na sala de aula não pode. Daí eu falei, veja, não tem muito objetivo. Daqui a pouco ele vai, sabe, ele vai estar só jogando. Então, precisa ter um objetivo. Quando meu filho tinha, sei lá, 15 anos, ele começou a ir nos churras da vida. Uhum. E os churras. Mãe, hoje tem churras. Aí você tem Sim. que, sabe, se comunicar. Mas que idade ele tinha? É, de 15 Aham, anos, sabe? gente. Então, assim, Bem é diferente, né? bem. Ok, ele hoje tem 25, então aquele tempo também não era assim. Mas eu acho que a gente precisa educar. Sim. Educar esses pais para que, sabe, para que saibam disponibilizar essas telas, né? Porque um dia eles vão usar, mas Sim. quanto mais tarde a gente puder deixar, é melhor. É melhor Se porque. o Bill Gates, que era o Bill Gates, né? Que é o Bill Gates, deu a tela pro filho dele com Então, 14 anos, então, ó lá. foi o primeiro acesso, porque existe, né, o Vale do Silício. Por que que eu sei disso? Porque o Vale do Silício, que é onde tem o centro tecnológico, né? Aham, Eles criaram um jardim Waldorf lá dentro. E o jardim Waldorf são para as crianças, para os filhos das pessoas dos. que trabalham lá Sim, dentro. aham, Então, se eles já estavam com esse olhar para as crianças sim. e já construíram isso, né, esse jardim, para que as crianças só brincassem, Ainda não mais uma tivessem pedagogia Waldorf, claro. exatamente o que que ele estava querendo dizer com isso. Sim. Nós criamos a tela para vocês, mas isso aqui não é bom, É, exatamente. principalmente na mão de criança. É, exatamente. Então, não é só a parte da interação, da socialização, da fala de tudo. É a parte neurosensorial que a Sim, gente está falando. sim, O primeiro sim, desenvolvimento que vem. Uma sim. criança que cria o movimento, equilíbrio, lateralidade, todas Exatamente. essas Precisa desse questões, corpo, claro. ela precisa ter consciência corporal primeiro. E Exatamente. ela fica sentada na tela. Não tem, não vai ter. E aí depois vem a fala, depois vem a interação, depois vem o brincar, porque aí tem o brincar sozinho e o brincar com as outras Sim, sim, crianças. sim. Então é Compartilhado. muito além, É muito além. muito além. É muito além. E é muito fácil É. esse acesso. É muito fácil. Eu tenho uma criança que ela joga muito. Tem 6 anos. Né? Já Nem trocou os dentes são pais ainda. separados. Existe uma, assim, não é competição, existe um conflito da família, autorizar e não autorizar, casa de mãe, casa de pai, casa de vó, né? Então, como é que são esses acessos nesses diversos ambientes? E ele chega, ele faz relação, o brincar dele é muito medroso, porque ele remete à brincadeira com as situações do jogo, que são normalmente que morre, de morte, né? Ainda isso, que alguns pais permitem que as crianças joguem jogos de uma faixa etária maior. Uhum. Então, é um trabalho de formiguinha mesmo, sabe? Que você
E onde né? que fica o anímico da criança, né? A É, parte do sentimento. é. A criança, ela não tem filtro. Ela é uma esponjinha, ela leva Isso mesmo. tudo pra Tudo, dentro, tudo. tudo. Então, quando eu tô oferecendo isso, meu Deus, aí aqueles desenhos que sai olho vermelho, Aham, que sai não sei o é, quê. Gente, não dá. é. Não. Quando meus filhos eram pequenos, a gente tinha uma época de bastante loja de alugar DVD, lembra? Aham. E a Ainda gente tem, né, uma ali uma nem enorme que sei. tem. É, Tem, acho que, como que é o nome? É a Blockbuster. Blockbuster, isso. Acho que tem uma ali Então, no Cabral. e daí a gente ia muito, alugava filme. E eu dizia bastante para as famílias, assim, que no DVD, quando era super-heróis, né? Tipo, Homem-Aranha não tem uma teia, né? Claro que eles Sim. fantasiam, importante. Mas tinham aqueles. Como é que era? Quando você conseguia ver o jeito que era feito, sabe? Isso tem até um nome. Não é making off. Eu acho que é como se fosse, sabe, para as Aham. crianças. Isso quando as crianças tinham muito medo, porque como eles não têm filtro, Ah, entendeu? Eu sim. digo, não, Aham. mostre para eles verem que realmente aquilo foi feito, foi, né? Por isso a importância dos contos, né? Sim. E quanto menos eu mostro gravuras para criança nos Ah, livros, sim. mais Mas ela ela, cria. claro, Então, por claro. exemplo, eu gosto de contar para minha filha, mas eu Sim, conto assim, o meu lobo, ele existe, a sim. Chapeuzinho Vermelho existe e a vovozinha também. Aham. Mas a entonação dos personagens, Sim. aonde ele foi, o que que ele queria, eu falo que o lobo queria comer bolo na casa da vovó. Aham. Então eu mudo a história. Sim. Cada vez eu mudo, o lobo faz alguma coisa. Só que o Sim, lobo sim. sempre é o vilãozinho, só que ele é Aham. engraçado. Sim. Então eu tiro um pouco desse arquétipo da maldade e eu Uhum. trago o lobo querendo fazer algo, porque ela tem que saber que existe essas pessoas, esses Sim. arquétipos que Aham. querem alguma coisa, né, Sim, nesse sim, sentido, sim. mas eu não tiro a fantasia. E Aham. eu deixo a história sem gravura, sem Sim, nada. sim. E ela adora. Ela fica, mãe, Claro. conta de novo, de Ah, que novo, de legal. novo. Ai. E outra coisa, um recurso muito legal. Teu filho tá desesperado, não sabe o que fazer de jeito nenhum, que é a tela, porque é vício, Aham, né? sim. Tá lá, desenho, 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 fica né, no carro, por exemplo, você tá Uhum. dirigindo, tá desesperado. O que que geralmente eu faço? Porque acontece isso comigo, minha filha Sim. também, que ela é uma criança que tem Uhum. acesso e ela gosta, Sim. só que é controlado, é Sim. combinado. Então eu deixo ligado no Bluetooth na historinha, só a história. Aham. Então ela vai olhando para fora e imaginando. Eu Ah, coloco da sim. cigarra e da formiga, Aham. do jacaré comilão. Então Aham. ela só ouve. É diferente Ah, é diferente de eu mesmo. dar a interação. Então Sim. no carro é muito legal, que aí você vai interagindo junto. Sim, sim. Então é uma É, maneira são da gente. recursos Sim, de a você. gente escolhe batalha todo dia, não é fácil Exatamente. São recursos que você tem para fazer isso. para mudar, né? Para sair do Sim. nó, né? Me fala mais sobre o BA Brincar. Como é que é? Os profissionais, eles podem atuar em diversas áreas, né? A gente até conversou um pouquinho antes no roteiro e a gente colocou sobre isso. Fala Ah, dos então. profissionais. Na verdade, é, o Bia Brincar é uma clínica de psicomotricidade relacional. Que eu já quero fazer uma sessão. Ah, é uma graça. É uma Porque, casinha, tem horta. ai meu Ai, é uma Deus, eu quero ir lá graça. É visitar, quero uma conhecer. graça, vai. Adoro, Tá adoro. convidada. A gente faz o chá da horta. Ah, meu Aham. Deus. Chá de erva doce, de capim-limão. Que É uma delícia. Minha filha ama delícia. chá. É uma Ama. delícia. Aí, que atende crianças até Fundamental 1, 12, 13 anos. Ah, tá. Uhum. Essas, além disso, a gente atende escola. Escola é uma área bem familiar a mim, né? Então eu tenho Sim, você mais um. nasceu para ser professora, Nossa, né? eu saí da escola, mas a escola não saiu de mim, Que sabe? amor, é um dom. Eu amo a escola. E os trabalhos com a escola é assim, são formações de professor, né? É, e as sessões de avaliação, né, de turma também na escola. Mas a psicomotricidade relacional, ela atua
na parte clínica, que é onde o Bia Brincar atua. Na parte escolar, existe a psicomotricidade relacional escolar, que é onde os profissionais atuam dentro da escola com outro objetivo. E existe a psicomotricidade relacional para empresas, que também tem outro objetivo, né? A clínica, ela atua com famílias e trabalha bem específico na dificuldade individual da criança, com a ajuda da família e da escola, mas ela atua com a criança. A escola vai ter o objetivo de trabalhar o grupo da escola, junto com a professora. Tem algumas escolas que não trabalham com a professora. Eu sou da opinião de que a professora tinha que estar junto porque ela faz parte Com do grupo, certeza. né? Então você vai fazer com que o grupo se desenvolva enquanto grupo, né? Como é que estamos nesse grupo? O que a gente precisa trabalhar? Quais são as características daquele grupo? É um grupo muito agitado. Eu tive uma experiência na escola, que eu trabalhei também em escola antes de ter o Bia Brincar. Nós descobrimos que o grupo tinha, assim, 80% de filhos únicos. Que hoje em dia, é o Era mais comum, né? muito difícil eles conseguirem, por exemplo, fazer trabalhos em grupo, em equipe. Era muito difícil. Era uma luta de ego ali que, quando eu descobri isso, eu falei, opa, isso é um bom objetivo para trabalhar na psico. Então, eu era psicomotricista na época. Nós fizemos todo um planejamento da psicomotricidade relacional para que eles se confrontassem com o outro. Então, a gente escolhia, por exemplo, pouquíssimos materiais e eles iam ter que brincar com poucos materiais. A gente pedia para eles escolherem só um material e o que o grupo ia construir. Eles iam ter que fazer construções Com que iam precisar material. de outro. Ele ia Nossa. precisar do outro. Então, a gente fez um planejamento para que o grupo se desenvolvesse melhor enquanto grupo, né? Que é muito legal também esse trabalho na escola, mas não envolve família, Sim. não envolve a dificuldade individual de cada um. E tem na empresa, que a empresa é assim, você põe adultos para brincar e vai desenvolver liderança, vai desenvolver a parte relacional da Eu empresa. participei de uma assim que era com circo. Então a gente tinha Ah, que passar por todas as fases do circo até a gente escolher qual a gente mais se identificava. Então a gente passou pelo lá, a gente tinha que um subir no outro para fazer o malabares, não é sim, malabares, né, mas é corporal, então um sim. confiar no outro. Depois a gente Isso, era os palhaços, depois isso. tudo, a gente passou por tudo. Que E bacana. depois, por último, a gente se identificava com um Com determinado qual grupo grupo? e Aham. onde a gente aí a É. individualidade. Primeiro você trabalhou o conjunto, depois a individualidade. E o circo ele traz isso, né? A arte do Sim, circo sim, pede. muito legal. Os palhaços eram demais, a gente É, ria demais, mas é muito bom, muito, é sim, sim. maravilhoso. É. Então tem essas três áreas, né? E é muito. Aparece, porque o trabalho corporal, adultos não falam, não usam a linguagem verbal. Pode gritar, pode emitir som, mas não conversam. As crianças até falam porque elas usam a linguagem infantil e elas usam a linguagem do brincar mesmo. Então, quando você se está, né, num ambiente onde você precisa usar o corpo e o que você tem, você faz relações muito importantes com o que você é, né? Então, você, como adulto, está lá numa empresa ou, né, aparece um desafio. Como é que Sim. uma vez a gente fez com adultos, colocaram, tinham um material, colocaram corda e começaram a bater. Não sei se você já viu aquela corda dupla Ah, que que bate fica. para dentro. Não. Então, é super difícil. É uma corda que ela bate. Você tem duas cordas e bate para dentro simultaneamente. Nossa. É um super desafio. Você vai entrar, você vai tentar, você vai ficar com vergonha, você não vai entrar. Sim.
Você vai tentar uma vez e vai desistir. Você vai tentar até conseguir. Se entende? E isso é... Você vai incentivar os outros. Cada um vai ter um comportamento que diz respeito a um desafio que aparece ali do nada. Sim, Né? Então, como é que você vai lidar com esse desafio? Isso mostra de você, sim. sem você falar. Então, eu vou até você falou sobre desafio, sobre a intenção de tudo, né? A gente não sabia por que a gente ia passar por aquilo, daquelas Ah, atividades. sim! E aí a gente não estava entendendo o circo, né? Por que a gente vai ser de um Aham, determinado grupo? aham, Aí um gerente de uma determinada cidade, na verdade, fazia uns 6 anos mais ou menos, que ele já tinha adotado 2 meninas, uhum, que era de um lar dessa cidade que a gente foi fazer esse encontro com aham, a empresa. aham. E ele convidou o lar para vir assistir o que a Nossa! gente ia criar. Só que a gente não sabia. Aí Meu fechou a cortina Deus! e a gente foi fazer. Então eu fui naquele daquelas fitas Sim, coloridas, né? aham. Eu e as meninas, assim. Então foi muito legal. Quando eles contaram, bom, agora vocês, essa empresa, né? Agora vocês terminaram de fazer essas atividades, vocês se identificaram com os grupos, estão com as roupas, agora vocês vão apresentar. Daí a gente vai apresentar Meu para quem, né? A Deus! gente apresentou para as crianças do lar. E daí, Nossa, que quando abriu a legal! cortina, que a gente viu as crianças, meu Deus, a gente só tava chorando, Eu chorando, imagino. chorando, porque a gente nunca Nossa, imaginou. Então, a gente deu o nosso melhor, assim, em nossa, todos os que sentidos. bacana, Ah, claro, Nana. as fitas enrolavam na Ah, gente, e tudo. mas Mas o olhar das crianças, sabe? E eles não estavam sim. entendendo por que os palhaços caíam, por que caía daquele negócio, entendeu? Eles, tipo assim, né? É um Sim, circo, mas, né? sim. Eles estão caindo, eles não Aham. estavam entendendo, né? E daí eles não entendiam porque, no final, né? A gente chorando e eles escreveram uma cartinha para cada pessoa da empresa. Então, sem saber, né? Tipo, vocês vão fazer uma cartinha e vão entregar. Então, cada um de nós recebeu uma cartinha deles. As crianças Nossa vieram entregar. Senhora. E aí a gente chorando, né? Daí um olhou Nossa, pro colega e falou assim: Por que que você tá tio, por que que você tá chorando? Aí ele falou assim: O tio tá chorando porque o tio tá feliz. E chorava, chorava. que Mas assim, lindo. foi muito Muito lindo. lindo, né? Então, Lindo. isso é se relacionar, Sim, né? é isso aí. E a gente saber. Foi assim, maravilhoso. É Foi uma bem experiência isso. única. E a gente nem sabia para que era, né? Enfim. Sim, sim. Nossa, muito bom. Que bacana. Ô, Bia, eu queria falar mais, mas o tempo Não voa, e a gente tá tem, aqui né? conversando e eu É, amei conversar. Olha, você falou uma adorei. coisa que você é professora e que você ama, dá pra ver o quanto você ama mesmo. Amo. E na Amo. antroposofia, que eu sempre falo, né, a Aham. pedagogia Waldorf é uma linha que eu amo demais, assim, Sim, porque eles tratam a individualidade da criança, isso. esse olhar integrativo é muito bom. E Uhum. eles falam uma coisa, que médico e professor, eles são denominados aqui nessa terra como sacerdotes. Uhum. Eles vieram no mundo para transformar a vida das pessoas e para curar. Só Sim. que lá eles falam que a medicina educa e a pedagogia cura. Porque Aham. o médico, para ele curar alguém, Aham. cuidar de alguém, ele precisa ser ensinado. Ah, Então, a que lindo. pedagogia cura e a medicina educa. Sim, sim. Então, é muito lindo Lindo. ver que você faz esse trabalho com as pessoas, identificou, inclusive numa escola onde não tinha, onde não podia, o que você ia fazer, o que você faz. Achei muito fantástico o É teu uma trabalho. delícia, eu amo A mesmo. gente não consegue falar tudo aqui. Eu É. queria umas 4 horas conversando com você, Você mas eu vou sabe lá que conhecer o teu vá trabalho. mesmo, vá que você Sim. vai gostar. Você sabe que eu costumo. Teve um dia assim que eu acordei assim, né? Disse, nossa, era aniversário do Bia Brincar. Falei, gente, eu acordo todos os dias porque tem uma criança me esperando para brincar. É missão. Então, isso assim é uma coisa. Nossa, saí às vezes, sabe, de uma sessão onde as crianças é, Maravilhoso. vibram, eles Sim. vibram. É muito, a gente vibra junto, é muito bom. E a transformação que você deve ver diariamente nessas É, crianças, nesses pais, nessas sim, famílias. sim, Sensacional. É isso que preenche, né? sim. É E é uma isso que criança de cada preenche. vez, vamos. Por isso que também um dos motivos que eu criei esse canal foi para isso, foi para a gente trazer referências. Então, assim,
não é do nada que você está sentada Super aqui, importante. né? Sim. Eu acredito que tudo vai Tudo. caminhando, É a um gente vai Isso. abrindo e é o movimento das Sim, é um pessoas. E a movimento. gente precisa se unir. É bem Falar isso. um, trazer para o outro falar Isso. vamos lá, vamos conhecer, vamos fazer um evento, eu acho que é isso. Isso, sim. Quanto mais a gente movimentar, melhor. Sim, claro. Né? Aí vai fazendo assim, ó, né? Isso, exatamente. Ajudando mais gente, né? Sim. Te espero lá, hein? Não, Lá eu vou e eu no quero já Brincar. marcar uma sessão, porque eu já te Sim. falei dessa relação. Tava falando pro meu marido, minha filha tá sim. sofrendo e eu já tô identificando isso. Você tem que ressignificar. Eu fico assim Vamos pra lá, ele, né? Que daí ele claro. sofre junto. Falei, então tem que fazer. É, sim. Você vai gostar. Ai, com certeza. Já falou da horta, já amei. Ô, Bia, pra gente fechar, maternidade é? Ai, maternidade é um conflito enorme de emoções. É o maior aprendizado da vida de uma mulher. É ter a vida mais colorida. Eu não seria nem metade do que eu sou se não... Ó, me emociono. Se não fossem meus filhos. Maternidade é emoção, né? Pura! É pura emoção. Sim. Muita. Muita. Obrigada, querida. Obrigada a você, que energia maravilhosa. Eu amei demais, demais. Que bom. Muito obrigada. Eu também, viu? adorei. Obrigada. Gente, a gente tá aqui, maternidade, falando tudo, e tem tantas coisas que a gente pode trazer, mas mais do que isso, a gente vê como esses profissionais que sentam aqui falam com amor, né? Isso que importa. Acho que é o trabalho que ela faz, dá pra ver, né? Só de você falar que acorda e pensa nas crianças, dá pra sentir tudo isso. É uma troca, sempre. Essa vida é uma troca. E é tudo tão doido, né? A gente nunca sabe onde que vai dar, quem vai vir, o que vai ser. E a gente vai se abrindo para o mundo, né? Isso mesmo. E é isso. Te agradeço muito, viu? Obrigada pela tua participação. Muito bom estar aqui com você. Que bom. E se você gostou do vídeo, compartilha com as mães. Às vezes a gente tem algumas questões que a gente não consegue dividir com alguém, ou que você já tenha visto, né, uma mãe falando sobre algo que precisa, né, desse trabalho de psicomotricidade relacional, que eu não sabia particularmente, que não era só para crianças com transtornos ou com espectro autista, por exemplo. Ela serve para qualquer tipo de relação. Sim. Então, muito bom saber de tudo isso. Compartilha, curta, comenta. E a gente vai colocar a rede social da Bia aqui também. Isso. Obrigada, um beijo e fiquem com Deus.